Meus irmãos e irmãs, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: Vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados debaixo de minhas ordens, e digo a um, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E digo ao meu escravo, faze isto, e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os herdeiros do reino serão jogados fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial: Vai e seja feito como tu creste. E naquela mesma hora o empregado ficou curado. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra dele deitada e com febre. Tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela se levantou e pôs-se a servir-lhe. Quando caiu a tarde, levaram a Jesus muitas pessoas possuídas pelo demônio. Ele expulsou os espíritos com sua palavra e curou todos os doentes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele tomou as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem de nossas faltas. Amém. Amados irmãos e irmãs, todos nós, diante da caminhada cotidiana, da vida de fé, de nossa existência, temos que tomar decisões. E as nossas decisões, elas vão fazer com que nós possamos colher os frutos adiante. As consequências das nossas decisões, elas podem nos aproximar de Deus ou nos afastar dele. As consequências das nossas decisões podem nos trazer alegrias ou trazer sofrimentos. O povo de Deus deixou-se levar pela propaganda enganosa de falsos deuses. E a leitura de hoje do livro das Lamentações nos mostra a dor e o sofrimento deste povo por ter abandonado ao rei de Israel, ao Deus de Israel, e acolhido em sua vida a proposta de novos deuses. É um risco para todos nós, ainda hoje, diante das nossas emoções, tomarmos decisões que não são as melhores. E amargarmos, sofrermos profundamente.
é preciso termos muito cuidado, porque o produto oferecido pelos falsos profetas ao povo de Israel era um produto bonito. Às vezes as pessoas, com suas palavras, podem nos enganar, sim, nos convencer. E nós acabarmos acreditando verdadeiramente que aquelas pessoas defendem princípios verdadeiramente cristãos. E tomarmos caminhos que nos trazem sofrimentos, ou melhor, sofrimentos para muitos. O povo de Israel passou por isto. Deixou-se levar pelas palavras dos falsos profetas. Não são poucas as vezes na Bíblia que nós vamos encontrar os profetas e o próprio Cristo denunciando, falando contra esses falsos profetas. E era difícil convencer o povo da falsidade daqueles homens. Muitos profetas foram mortos. O próprio Cristo foi morto, condenando a atitude do Império Romano. É preciso fazermos o caminho que o escritor sagrado convida a comunidade de Israel a fazer. Um caminho de retorno para o coração de Deus. Não nos deixando levar pelas falsas ilusões e pelas propostas enganosas da sociedade, mas também daqueles que regem a sociedade no nosso tempo. Estendermos nossa mão para o Cristo, para Deus. Buscar por Ele e deixar que Ele tome conta de nosso coração, deixando-nos guiar por Sua palavra, que é palavra de vida e salvação, que é o próprio Cristo encarnado, capaz de nos curar de todas as feridas, tomando sobre si nossas dores e carregando nossas enfermidades. Então, podemos nos perguntar: a quem queremos seguir? A Cristo com seus ensinamentos? Porque há muitas pessoas que se dizem cristãs, mas não querem viver como cristãos. Querem abraçar para si o que lhes interessa, mas não aquilo que Cristo propõe. Não foi diferente com os discípulos no passado, quando disseram: esta palavra é muito forte, quem poderá segui-la? E qual é a resposta de Jesus? Se vocês quiserem ficar comigo, deverão segui-la. Caso contrário, vocês estão livres para poder tomar os seus caminhos. E muitos o abandonaram. E ele volta-se para os seus discípulos e diz: e vós, também quereis ir com eles? Pedro diz: aonde iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. A quem nós queremos seguir? A quem nós queremos proclamar nossa fé? O Evangelho de hoje nos coloca diante da atitude amorosa, acolhedora, misericordiosa de Cristo com aquele oficial romano, um pagão. Um pagão. Mas que demonstrara tamanha fé em Jesus Cristo a ponto dele dizer: nunca encontrei em Israel alguém com tamanha fé.
Por isso virão pessoas do Oriente e do Ocidente, ou seja, virão pagãos e se sentarão à mesa com Abraão, com Isaque e com Jacó, enquanto os que são herdeiros do reino serão lançados fora, onde haverá choro e ranger de dentes. Jesus, ao elogiar a atitude daquele homem, ele não quer nos dizer que não é preciso termos fé. Ao contrário, ele ressalta e realça justamente a fé daquele homem, que crê, enquanto a comunidade de Israel não acreditava nele. Jesus, ao elogiar aquele homem, não está querendo dizer para nós que não precisa ter fé, basta fazer o bem. Claro que nós vamos encontrar pessoas que não vivem a nossa fé e fazem o bem. O que Jesus quer nos dizer é que nós não podemos viver uma fé de hipocrisia. Aqueles homens que deveriam viver de fato a fé, crer verdadeiramente em Deus e conheciam a palavra de Deus, não estavam vivendo a palavra. Ao contrário daquele pagão, que intercede com confiança pelo seu empregado. Jesus elogia a atitude do pagão, mas não quer dizer com isso que nós não precisamos participar da comunidade de fé. Mas não pode ser uma fé de aparências, porque isso se torna um contra-testemunho. Não é assim? Às vezes nós vemos isto. Vemos isto entre nós. Quantas vezes ouvimos assim, olha, fulano é da igreja, da comunidade, mas maltrata tanto a família. O que é isto? É um contra-testemunho. O padre, ele é até bonzinho, coitado. Mas, Nossa Senhora, nervoso, só falta bater na gente. É o contra-testemunho. Fulano fala da defesa da família igual não sei o quê, mas já está na 8ª família. Contra-testemunho. É uma fé de aparências. Nós não podemos viver assim. Como nós vamos falar da defesa daquilo que nós não vivemos? As palavras convencem. O testemunho, a gente aprendeu isso com os nossos pais. Não basta só a palavra. Pela palavra nós podemos convencer as pessoas até com muita facilidade. Um discurso persuasivo, ele vai fazer com que as pessoas se convençam e acreditem verdadeiramente. Mas não basta somente a palavra. É preciso o testemunho. E é isso que Jesus chama a atenção. E olhe que nós utilizamos a palavra daquele homem, um pagão, nas nossas celebrações. Senhor, eu não sou digno de que entres em minha morada. Basta uma só palavra. Olha que proclamação de fé profunda. Nós já paramos para pensar nesta resposta, nesta palavra que nós usamos em nossa Santa Missa? Basta uma só palavra. Meu empregado, e nós dizemos, meu coração será salvo. Que coisa bonita. Com isso, meus irmãos e irmãs, nós aprendemos que a salvação vem para todos nós, vem também para os pagãos. Basta estendermos nossa mão, crermos verdadeiramente no Filho de Deus. No primeiro momento, Jesus cura o empregado apenas pelo pedido do patrão.
Num segundo momento, Jesus chega à casa de Pedro e toca aquela mulher para que seja curada. Com isso, nós vamos perceber que diversos são os meios do qual Deus se vale para curar nossas feridas. Não é um grupo, não é uma instituição simplesmente, não são as pessoas que determinam como Deus vai nos curar, nos libertar ou não. Ele age, e age da forma que Ele quer, porque nos ama. Então que nós tenhamos a coragem de pedirmos a Deus que nos conceda, por meio do seu Filho, a graça da fé. Crermos verdadeiramente no bom Jesus. É preciso compreendermos, amados irmãos e irmãs, que este lugar que nós pisamos e hoje estamos é santo. Não é um lugar qualquer. Nesses quase 270 anos de história, quantas pessoas chegaram aqui e colocaram diante de Deus as suas dores? Quantas pessoas passaram por aqui em todos estes anos e apresentaram a Deus seus sofrimentos por meio do bom Jesus? Às vezes vieram de longe. E nós estamos aqui, tão próximos, e às vezes não temos a coragem de vir a esta colina. Compreendem? É preciso nós olharmos para este espaço tão sagrado como, de fato, um espaço de onde Deus derrama sobre nós suas bênçãos. Precisamos. Aqui nós viemos, entregamos a Ele nossos sofrimentos e Ele nos cura. Aqui viemos e colocamos diante dele as nossas enfermidades e Ele nos cura. Aqui viemos e a Ele apresentamos nossa vida e Ele nos acolhe em sua mesa, em seu banquete. E por isso, amados irmãos e irmãs, assim como Ele nos acolhe, nós precisamos acolher bem a todos. Por isso nós vamos repetir sempre: esta não é a minha casa, não é a casa apenas de vocês, é a casa de todo o povo de Deus que deseja vir ao encontro do Cristo e apresentar a Ele as suas dores. Que Deus nos abençoe. Que o bom Jesus nos acolha sempre, como rezamos, com seus braços abertos e nos abrace num fraterno acolhimento, concedendo-nos alívio diante das dores, concedendo-nos força diante da caminhada, concedendo-nos perseverança na fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.